tem na terra poder de perdoar pecados. Estimado irmão ministério sacerdotal do Benedito Patrimário, a pessoa dele faz chegar também a saudação para o original, às diversas equipes, ministérios, povo santo de Deus. Estamos unidos para esse nosso momento celebrativo na casa de Deus, nesses dias em que nós celebramos e nos preparamos nosso coração para os festejos em honra ao glorioso mártir de São Sebastião. É um santo muito forte, muito popular, e sempre atrai muitos fiéis para vivenciar esse tempo tão oportuno para a nossa fé. E primeiramente nós acolhemos a palavra de Deus nesta noite, e nós não poderíamos deixar de trazer algo que é fundamental para o ser humano. Não é só o corpo que necessita de cura, e sobretudo o espírito. Então Jesus mostra isso ao curar o paralítico que é levado à sua presença. O homem não diz uma única palavra. É Jesus quem toma a iniciativa e lhe diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí, diante dessa atitude de Jesus, nós começamos a compreender como Jesus age na vida do ser humano e na nossa vida. Jesus vê que o homem precisa, em primeiro lugar, de uma cura interior. Então aqui, mais uma vez, fica claro para nós de que Jesus nos vê no todo. Ele nos vê o nosso interior, ele vê e conhece cada um de nós. Muitas vezes são as feridas interiores que mantêm o homem paralisado. Muitas vezes são aquilo que está interno que nos prende e não nos deixa caminhar. Então o perdão oferecido por Jesus devolve ao paralítico toda a sua dignidade humana, torna-o capaz de levantar-se e de pôr-se de pé. E aí nós podemos dizer e alegar de que o perdão é uma libertação. O perdão transforma, o perdão liberta, o perdão cura. Então a graça que Jesus trouxe para aquele homem não foi somente de libertar da paralisia física. Jesus o libertou daquilo que paralisava a sua vida. Por isso ele disse: os teus pecados estão perdoados. Por isso que ele disse, fez questão de enfatizar: os teus pecados estão perdoados, porque era isso que o tornava paralisado. Então nós precisamos ter consciência da forma como o pecado paralisa a nossa vida. Precisamos ter consciência disso. E quantos e quantas têm dificuldade de abrir mão dos seus pecados como se fosse algo de estimação? E quantos se acha bonito viver a vida pecando ou sua si mesmo a vida inteira por assim? Cuidado, e daqui a pouco você estará paralisado. Então por isso o pecado vai criando um embaraço em nossas pernas, em nossa mobilidade. O pecado vai criando em nós uma situação onde tudo se embaralha e fica confuso. Muitos dizem: eu quero colocar ordem na minha vida, eu quero que a minha vida vá para frente, mas não é possível uma vida ir para frente paralisada em meio ao pecado. É impossível. Uma vida não caminha em meio a algo errado. Então por isso, primeiramente, Jesus não está preocupado com o físico, mas ele está preocupado com o espiritual. Então nesse texto que nós ouvimos, duas coisas que chamam a nossa atenção. Primeiro, o esforço desse quarteto: subir pela parede, desfazer o telhado e descer a cama com cordas. Jesus então elogia a fé. Parece até que fez um milagre com retribuição a tanto esforço.
Não foi o paralítico que pediu, foi aqueles homens. Então eles tinham fé em Jesus Cristo, sabiam que se levasse diante dele, seria curado. Mas por outro lado, embora o texto não cite isso, fica muito claro, nós podemos perceber que o amavam muito, tiveram com ele muita paciência, sei lá quantos quilômetros tiveram que andar carregando aquela cama, que devia ser pesada, com certeza, e ainda ao deparar com a multidão aglomerada à frente da casa, poderia então ter desistido, poderia então ter desistido e já tinham feito a sua parte. Mas a força do amor da fé fez com que não desistisse, e se preciso fosse, seriam capazes de derrubar até a casa. Mas o desejo daqueles homens era que aquele paralítico chegasse diante de Jesus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus lhe ordena: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Levanta, pega para amanhã. Deus nunca faz as coisas pela metade na hora da salvação. O nosso Deus não faz as coisas mais ou menos. Por isso que nós sabemos aquelas passagens, ou quente ou frio, porque o corpo, desculpa a expressão, ele vomita, ele joga fora. Então o nosso Deus é um Deus que nos cura por inteiro. O nosso Deus é um Deus que é capaz de transformar a nossa vida, permitindo uma mudança radical. Jesus não fez simplesmente uma reforma daquele homem, mas o transforma em uma nova criatura, uma graça santificante do batismo, fazendo com que deixe se relacionar com Deus na religião normativa, porque crê no Deus que é todo amor e misericórdia, um Deus que perdoa pecados e os liberta com a sua santa palavra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós estamos nesses dias iniciando essa nossa caminhada para esse nosso momento celebrativo em honra a São Sebastião. Então o olhar de Jesus, como foi para esse homem, também para a vida de Sebastião, para nós, não para o paralítico. Ele olhou para o testemunho daqueles homens. Foi pela fé deles que Jesus olhou para o paralítico e nada pediu. Para nós não resta alguns questionamentos. Como está a nossa fé? Somos capazes de carregar no colo os que necessitam de nossa ajuda? Ou estamos com os pés da lei, sentados e apegados ao que diz simplesmente a lei? Como está a nossa vida? Como está a nossa fé? Por isso, nesse dia, nessa segunda noite, a temática para essa reflexão: São Sebastião, soldado da fé. E é sempre um orgulho para nós padres, quando vamos fazer uma novena, pensar nos tempos. Às vezes nós ficamos encantados, maravilhados. Às vezes nós ficamos encantados com os tempos, beleza de Deus, mas será que ele me ajuda a melhorar a minha vida? Então, diante dessa segunda noite, São Sebastião, soldado da fé. No tempo que viveu São Sebastião, declarar-se cristão era assinar a sua condenação à morte, era assinar o seu termo de morte. Ele foi criado por uma mãe temente a Deus na religião cristã, soube permanecer firme na fé e dar a sua vida por ela. Um mártir é sempre uma testemunha e o seu exemplo é a afirmação da fé perante as pessoas. Então, ontem iniciava também a nossa novena em louvor ao mártir de São Sebastião, e a nossa reflexão lá permitia fazer um questionamento. São Sebastião, ele não teve medo de testemunhar a sua fé, mesmo sendo perseguido pelaquele imperador, por aquele homem, mas ele manteve firme a sua decisão. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu se manifesto na fé. E aí eu dizia e digo para vocês: quantas vezes nós fazemos o contrário? Quantas vezes nós rezamos, fazemos as nossas novenas, e quando
que é bom escudo da isca de recompensa, São Sebastião sabia, assinando ali a sua assinatura, o seu compromisso, embora a sua condenação, mas ele tinha um objetivo. Então o mês de janeiro é marcado por data significativa na vida emocional do povo de Deus, sobretudo com as festas dos padroeiros. Esses santos correspondem às grandes poderes de vida, devoção, coragem e arrebato multidões para vivenciar uma experiência de fortalecimento da fé e do amor, para amadurecer e crescer esse compromisso. Então, nesses tempos de grande liberação da fé e valores espirituais, religiosos, humanos e sociais, São Sebastião torna-se um grande poder de ajuda para nós hoje. Ele é um sinal de fidelidade a Cristo, mesmo com as pressões contrárias. E dessa forma, então, ele continua anunciando Jesus Cristo por quem viveu até o fim de hoje. Ele nos ensina a não desanimarmos com as fechadas, receber e a continuar firmes na fé. Nem isso foi o suficiente para acabar com a sua fé. Então o partido nos chama a atenção para a fé, nos chama a atenção para a doação da vida, nos chama a atenção para a convicção, para a coerência entre fé e vida, entre a palavra e o testemunho, vivenciar a radicalidade daquilo que se acredita, porque a fé não é apenas uma profissão verbal de verdade dogmáticas, mas uma maneira nova de viver, uma ação de amor a cada dia da nossa vida. Por isso que a sua fidelidade a Cristo, mesmo em meio à realidade sangrenta de constantes batalhas, era o seu grande diferencial. Sebastião não recuava diante de Pedro para defender os que acreditavam. Como homem de coragem, colocou à disposição para servir com dignidade à fé. São Sebastião estava no posto alto da guarda, recebeu inúmeras propostas do imperador para que relegasse a sua fé no início desse povo. Ele permaneceu convicto do seu desejo e do seu dever. Fidelidade é uma palavra que define entre o imperador e o Senhor. Ele preferiu ser fiel a Jesus Cristo. Ele preferiu manter a sua fidelidade àquele a quem ele tinha consciência de que a recompensa é maior do que as coisas do mundo, do que as coisas dos homens. Por isso, meus irmãos de Cristo, reflitamos com os preciosos ensinamentos que Deus nos deu pelo seu Filho primogênito. Não esperemos para buscar a Deus só para ver sinais e milagres. Não sejamos aqueles que não querem fazer o trabalho que Deus confiou, preferindo soluções fáceis e que Deus faça tudo. Temos exemplos a seguir: São Sebastião e esses 4 homens do Evangelho a pouco. É pela fé, pela confiança, pelo amor que Deus age na nossa vida. E a certeza disso é o exemplo de São Sebastião, que não temeu as ameaças, não temeu as flechas, mas recebeu como recompensa a santidade, a vontade de Deus. Assim como este homem do Evangelho, Jesus demonstrou a sua fidelidade nessas poucas palavras: levanta-te, é também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.